tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos presentes, boa tarde àqueles que nos acompanham em suas residências. Essa é uma convocação que nós fizemos nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de São Carlos e solicitamos ao presidente Lucão Fernandes que essa se desse nos moldes de audiência pública, que fosse transmitida ao vivo para toda a sociedade, uma vez que nós estamos com restrições de público aqui no plenário da Câmara, em decorrência da pandemia do coronavírus. Essa audiência nós solicitamos a fim de que nós pudéssemos trazer aqui a essa casa, bem como a toda a sociedade, os gastos do município de São Carlos em relação ao combate à pandemia do Covid-19, bem como os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na ocasião do requerimento, nós solicitamos a convocação do coordenador do Comitê de Crise da Covid, que hoje é o senhor Matheus Aquino. Pelo que vejo aqui nos autos do processo 1288/2020, este não foi convocado, penso que por um lapso aqui dessa casa, mas deveria ter sido convidado. Nós convidamos o secretário de Fazenda e o secretário de Saúde. Então, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Mário Antunes, secretário municipal de Fazenda, agradecendo desde já pela sempre cordialidade, pela sempre presteza, nosso amigo Mário Antunes. Gostaria de convidar também o senhor Marcos Palermo, secretário municipal de Saúde, e convidar também a senhora Vanessa, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. A princípio, eu gostaria de aqui apenas ler a justificativa do vereador Júlio César. Venho, por meio desse, justificar minha ausência nesta sessão extraordinária realizada no dia de hoje, em razão de compromissos pré-agendados. Desde já protesto pelos mais elevados votos de estima e apreço. É bem verdade que nós estamos em um período eleitoral, onde muitos dos vereadores, ou se não quase todos, estão em compromissos de campanha, e nós temos que compreender, né? É um período difícil para todos, mas nós nos comprometemos a promover essa audiência, até porque foi um pedido de muitos órgãos de imprensa e muitas pessoas da sociedade. Então, nós, prezando pela transparência e pelas prerrogativas dessa casa, nós jamais poderíamos nos furtar de promover essa audiência. Então, eu gostaria, a princípio, de ouvir o senhor Mário Antunes a respeito dos gastos do município de São Carlos no combate. Quer primeiro? Tudo bem, então nós vamos inverter aqui. Então nós gostaríamos de ouvir o senhor Marcos Palermo, secretário municipal de Saúde, acerca dos gastos do município de São Carlos, do início da pandemia até a presente data, quais foram os grandes investimentos, quanto nós investimos até aqui de fonte 1, quanto nós gastamos aqui de fonte 2, quanto nós gastamos de fonte 5, bem como se neste período nós tivemos apontamentos do Tribunal de Contas em relação aos gastos, quais foram, se foram sanados. O senhor fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Emílio, a toda a produção da casa, aos vereadores, ao senhor presidente, secretário Mário e a nossa chefe de gabinete, Vanessa. A pandemia chegou, pegou todos nós de surpresa, bem como todo o planeta de surpresa. Muitas coisas foram dimensionadas, muitas ações foram tomadas, e São Carlos não foi diferente disso. Só que São Carlos fez um trabalho de estudo, de planejamento, de dimensionamento e principalmente de execução. Na época nós criamos, no dia 27 de fevereiro, quando aconteceu o primeiro caso em São Carlos, em São Paulo, nós já começamos com as nossas atividades emergenciais. Nós não tínhamos leitos de UTI, nós não tínhamos leitos de enfermaria,
bem tampouco nós não tínhamos também equipes para poder suportar, segundo estudos apresentados pela Universidade Federal, por médicos intensivistas e por, inclusive, o professor Bernardino, que esteve junto com a gente, que naquele momento nós teríamos aí, em média, precisaríamos de mais de 500 leitos de enfermaria e mais de 120 leitos de UTIs. Bem, São Carlos começou um trabalho, primeiro, de estruturação, decretamos a quarentena e a calamidade pública, assim como todas a maioria das cidades, só que São Carlos foi uma das primeiras a fechar. Para que serve a quarentena? A quarentena serve para você conter as pessoas e preparar a estrutura de saúde para atender a demanda. No começo houve dificuldades em compras de EPIs, houve arresto por parte do governo federal de alguns equipamentos, porque nós estávamos nós dependíamos do comércio internacional, que é a China. Para você ter uma ideia, no Brasil uma máscara custa 69 centavos e nós não tínhamos capacidade de produção nacional para poder atender a tanta demanda. Além disso, as dificuldades em respiradores. São Carlos não comprou respirador, São Carlos não montou hospital de campanha e São Carlos também não houve exuberância na questão de custos de exames. Nós tivemos uma parceria com a Universidade Federal, tivemos parcerias com outras entidades, enfim. Mas eu acho que a pandemia nos ensinou bastante, principalmente na questão da gestão pública. São Carlos hoje, pela quantidade per capita, né, uma cidade de 250 mil habitantes, que tem a referência de mais quase 500 mil de habitantes na sua totalidade. São Carlos teve gastos equalizados, São Carlos teve ações resolutivas e, principalmente, São Carlos hoje é a primeira cidade da região com menor número de mortalidade. Não houveram falta de leitos, não houveram pessoas morrendo em corredores, pessoas jogadas em ambulância, como aconteceram em grandes cidades da região. Hoje o nosso comércio já se recupera quase que na sua totalidade, todos os segmentos. Enfim, São Carlos, eu acho que deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da saúde, da segurança, da vigilância, da fiscalização, e aos cidadãos de São Carlos que vieram junto com nós, principalmente essa casa, os vereadores que contribuíram na questão orçamentária, nas ações, na discussão de montagem de leitos, a Secretaria de Fazenda, que soube dimensionar o orçamento, controlar isso. Na apresentação dos números do senhor Mário Antunes, vocês vão ver, inclusive, reservas que nós conseguimos fazer, com a economicidade, né, que é um dos primórdios da gestão pública, enfim. Mas isso foi São Carlos durante a pandemia até agora. E agradecer também, principalmente, a linha de frente das nossas UTIs, os nossos médicos, nossos enfermeiros. Se você, presidente, se o senhor vê a quantidade de pessoas que passaram pelas nossas UTIs, pessoas graves, cito aqui 2 exemplos que foi tornado público, o doutor Renato Visoli, o Jonas, motolância nosso do SAMU, entre outros, foram revertidos. Então, a nossa missão, infelizmente, perdemos 48 pessoas, mas, na sua totalidade, a maioria nós conseguimos reverter. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao secretário Márcio Palermo. Bom, no mesmo sentido, gostaria de ouvir o senhor Mário Antunes, secretário municipal de Fazenda. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Paraná Filho. Atitude louvável da Câmara Municipal, onde dar publicidade a gastos do município, isso é importante para toda a nossa sociedade, e é com muito prazer que nós estamos aqui para contribuir com esses números. Vale lembrar que os números que serão falados aqui já estão disponíveis no site do Tribunal de Contas. São números que nós enviamos na semana passada ao Tribunal de Contas e eu dei uma olhada antes de vir para cá. Eles já estão disponíveis para consulta de toda a população. Nós vamos falar da parte da receita, de quanto que nós recebemos, e depois o detalhamento, a Vanessa vai nos ajudar com um detalhamento maior. E na parte da despesa, eu tenho todo o detalhamento para que a gente possa conversar. É importante a gente frisar alguns conceitos.
O Tribunal de Contas usa a palavra assim, o quanto foi gasto. Então é um conceito que a gente tem que esclarecer, que o tribunal utiliza, que o conceito é o quanto foi empenhado. Então, para o Tribunal de Contas, o quanto foi gasto é o quanto foi empenhado. Então, nesse raciocínio, nós vamos iniciar agora, eu vou ter que olhar os números, porque eu não sei os números de cor, mas eu tenho aqui uma tabela e nós vamos olhar os números e eu vou, de forma muito leve, tentar falar de forma até pausada para a gente acompanhar esses números e as pessoas que estão em casa possam entender o que eu estou falando. O município de São Carlos recebeu até 30/9, R$ 23.751.358,21, sendo desses 23 milhões, R$ 21.402.150,20 da União, do governo federal, R$ 1.995.320 do governo do estado, R$ 383.888,01 foram doações à Secretaria Municipal de Saúde. Então, esses 23 milhões são os valores recebidos no município para o enfrentamento da pandemia. Com relação à despesa, o que nós já... Secretário, o senhor poderia só repetir os valores investidos pela União no combate? 21 milhões... R$ 402.150,20. Então, dos 23 milhões, 21 milhões foram transferências da União para o município. Vamos falar agora das despesas. Então, vamos lá. Empenhado. Então, dos 23 milhões, empenhado, que é o que o tribunal considera como gasto até o momento. R$ 17.532.804,44. Do empenhado, o município já liquidou R$ 13.922.229,65 e já pagou R$ 13.371.592,82. E ainda há R$ 2.880.553,51. E ainda, não vou falar assim, um pré-empenho, é uma reserva que está sendo feito algum procedimento licitatório para a utilização dessas reservas. Então, esses são os números totais de receita e despesa. Sendo que, vale esclarecer que a pandemia do Covid-19, as despesas com relação à pandemia, não são unicamente na Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos despesas em outras secretarias também referente ao Covid, como, por exemplo, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Então, só para você ter uma ideia, dos 17 milhões gastos empenhado com o Covid, 15.560.390,87 foram na Secretaria Municipal de Saúde e 1.972.413,57 em outras secretarias. Então, desta forma, nós temos esses valores totalizados, tanto de receita como despesa. Falando exclusivamente do gasto da saúde, que são 15.560.390,87, falando exclusivamente nesses 15 milhões, são as despesas. Fonte 1, 5.501.292,62 de fonte 1, 1.995.320 de fonte 2, 7.938.843,28 de fonte 5,
124.934,97 de fonte 6 e 56 mil, está separado aqui o esporte, 56.495 reais para o esporte. Então, total gasto na Secretaria Municipal de Saúde, 15.560.390 reais e 87 centavos. Presidente. Secretário, eu só não entendi uma situação. Essa primeira explanação, onde nós tratávamos dos investimentos, o senhor passou 21.402 da União, 1.995 do Estado e 383 do município, né, através de doações da Secretaria Municipal de Saúde. E logo agora o senhor passa 5 milhões que foram gastos de fonte 1 da Secretaria de Saúde. Eu não sei se ficou claro, pelo menos para mim não. Talvez seja nessa situação de doações. O que seriam doações da Secretaria? Pois não. Nós tivemos doações do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Eles doaram alguns resíduos que eles tinham, né? E os promotores encaminharam para nós. Dr. Mário, Dr. Pelvezan, para compra de para exames ou EPIs. Está aí justificado, ó. Tá certo? Perfeito. Tudo bem. Então foram doações que o Poder Judiciário e o Ministério Público fizeram para o município, também para o combate da pandemia. E de fonte 1 foram gastos aproximadamente 5 milhões de reais pelo município. 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. Até o momento, Paraná, só para você entender um pouco, naquela época nós não tínhamos recursos federais e nós tínhamos a necessidade de montar os leitos. E os leitos de UTI têm um custo, o custeio dos leitos. Não só de UTI, como enfermaria. Nós tivemos que destinar com recursos próprios para que a operação desse subsequência. Okay? Tudo bem. Senhor Mário, eu gostaria de aproveitar o ensejo que o senhor nos explanasse se nós tivemos durante esse período de pandemia apontamentos do Tribunal de Contas, quais foram, se foram sanados, e posteriormente que o senhor nos desse uma breve explanação sobre o limite prudencial do município, caso o senhor possa fazê-lo. Ô Paraná, se você me permite... Com certeza. Eu só teria uma dúvida na primeira explanação antes de entrar nesse assunto. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estava em reunião. Só uma dúvida, o secretário Mário. O total de receita foi 23 milhões, do total, foi empenhado 17. Hoje a gente tem reserva de 2 milhões ou de 5? Hoje o número da reserva é um procedimento contábil que você faz antes do empenho. Então são 2.880.000 antes do empenho. Antes do empenho. Então, muito provavelmente há procedimentos licitatórios em andamento, na qual não houve um vencedor, e quando houver vencedor, realiza o empenho. Então os outros valores que não esses 2 milhões já estão empenhados. Então hoje para a Covid, em reserva, se a gente continuar essa pandemia, a gente tem para atuar no Covid hoje, sem estar já ele empenhado em algum lugar ou destinado em algum lugar, 2.880.000. É isso. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Fazenda, o que você está me perguntando, você tem que perguntar para a Secretaria de Saúde. Porque a Secretaria Municipal de Fazenda, ela trabalha sobre os números contábeis. Esses números contábeis, hoje, na visão do sistema, são esses que eu estou passando para vocês. Agora, o que vai contratar, como vai contratar, aí é o gestor da saúde que sabe responder, porque eu não sei te responder, tá certo? O que eu falo para você é assim, 2.880.000, isso daí já é assim, já está reservado para a Covid em algum procedimento licitatório em andamento. Tá. Então eu gostaria de saber do senhor Mário, com relação aos apontamentos, possíveis apontamentos do tribunal, quais foram, se foram sanados ou não, que o senhor também pudesse dar uma breve explanação sobre o limite prudencial do município no momento e qual é a expectativa para 2021, para o início. E logo após eu gostaria de ouvir a chefe de gabinete da secretaria.
Pois não. Existem apontamentos com relação à contratação de uma determinada empresa, tá? Isso está sendo tratado pelo departamento nosso jurídico, junto com a Secretaria de Saúde. Eu não tenho detalhes, depois ou o secretário ou a Vanessa podem dar mais detalhes para você, mas há apontamento sim. Com relação ao limite prudencial, nós fechamos o quadrimestre 49 ponto alguma coisa, eu não lembro esse ponto alguma coisa, mas fechamos a 49%, o limite prudencial em agosto. Ele está sob controle e, eventualmente, para a pandemia, existe todo um tratamento diferenciado. A gente está atento com relação ao limite prudencial de 51,3, mas, assim, para a pandemia, existem até algumas facilidades que podem ser feitas com relação à pandemia. Presidente, antes que a Vanessa explane as questões dos apontamentos, houve uma operação no Estado de São Paulo. Todo o governo, tanto federal como estadual, estão engajados em fiscalizar, que é uma competência, a quem compete a eles, né, não só o Tribunal de Contas, como tanto o Ministério Público Federal como estadual, fazer uma triagem em todas as cidades e os levantamentos, para poder ver se há alguma irregularidade. Então, isso dentro das diretrizes, é até que normal. Acho que o senhor viu a matéria no começo do mês, 68 municípios do interior de São Paulo foram conduzidos em coercitivas para apresentar denúncias graves, né? Os apontamentos indicados pelo Tribunal de Contas faz parte do processo de fiscalização numa operação como essa no Covid, considerando a dispensa de licitação por conta do caráter emergencial. Então, nosso jurídico, nós consultamos nossos jurídicos, nós estamos já dimensionando as respostas, inclusive marcamos já com o funcionário do Tribunal de Contas para a semana que vem, para ter mais orientações, porque o Tribunal de Contas, o vereador Elton, além de ele ser um órgão de apontamento, de fiscalização, ele é um órgão consultivo também. O gestor público, nós temos essa habitualidade, né, Vanessa? Nós vamos para Araraquara, perguntamos aos fiscais, aos coordenadores, para nos orientar dentro da isonomia pública e da economicidade, a razoabilidade que preza a gestão pública, certo? Pode sim. Bom, tudo bem. Senhor Mário, foi unicamente, então isso foi somente esse apontamento? Somente por conta dessa empresa? Não teve nenhum outro? Que chegou de conhecimento para nós, vereador, inclusive eu estou com o documento do Tribunal de Contas, eu só tenho conhecimento deste apontamento. Eu não sei se você se tem outros apontamentos. Na Fazenda eu só tenho conhecimento deste. Tudo bem, muito obrigado, senhor Mário Antunes. Na sequência, eu gostaria de retomar com a Secretaria Municipal de Saúde. Senhor Marcos Palermo, pois não. Presidente, na questão dos apontamentos, houveram 2 apontamentos. Um deles, que está sendo apontado, viu, vereador Elton, há muito tempo, que são a estrutura do nosso AMI. O nosso AMI, quando ele foi construído na época, ele não se enquadrava na legislação para poder... Por que não? O AMI, a estrutura do AMI predial não corresponde com as diretrizes do AMI. Então, houve esse apontamento, isso está sendo questionado e já está sendo respondido também. Tudo bem, secretário, mas esse questionamento, esse apontamento do tribunal com relação à estrutura do AMI não tem nada relacionado à Covid, à pandemia, né? É uma situação à parte. Bom, na sequência gostaria de ouvir a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Vanessa. Fique à vontade para fazer a explanação que bem entender. Pois não. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, vereador Elton. Só complementando a fala do secretário, né, e respondendo ao questionamento do Elton também, essas reservas, Elton, parte realmente são processos licitatórios, tá, que estão em andamento, e uma parte dessa reserva é um valor que foi destinado ao HU, tá, de recursos federais. Eles descontaram a nossa parcela do teto MAC e esse valor ficou como reserva lá, tá? E também existe um outro valor reservado também relativo ao hospital de campanha, tá? Isso são essas reservas, tá?
porque ainda não foi gasto. O valor específico da reserva hoje total que veio dos 23 milhões... 2.880.553.51. Mas esse é o que já está empenhado. Está reservado. Reservado, que são processos licitatórios que estão em suas fases finais, processo de portaria, processo de limpeza. E livre para trabalhar o Covid, se existir a continuidade da pandemia, hoje a Secretaria provê de um dinheiro ainda... Sim. Provê, o valor não sabe. Qual que é esse valor livre? É o valor da soma total das despesas, menos o valor que está empenhado e reservado, é o que a gente tem de sobra. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Dá 5.728, né? Só que esse valor, uma parte, é que a gente está falando até 30/9, né? De 1/10 em diante, a gente fez um novo contrato com a Santa Casa, que tem mais uma parte desse valor embutido lá, tá? Dos apontamentos, nós tivemos, até o momento, o contrato de terceirização. E, assim, foram alguns questionamentos, né, como o próprio secretário colocou, principalmente com relação às dispensas de licitações, né? A gente tinha um cenário catastrófico, que foi projetado pela Universidade Federal, né, pelas pessoas do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui na cidade, e a gente acabou fazendo uma dispensa para atender, né? E naquela época até essa questão de exames não era uma coisa tão simples, ninguém fazia, né? Não era fácil, como é hoje, você encontrar um laboratório que faz. Então, na época só tinha um laboratório que fazia, né? Que foi uma das dispensas, e a empresa de contratação também. A gente precisava... Se tivesse realmente uma pandemia da forma como estavam sendo previstos, nós precisaríamos repor esses profissionais. E, embora até foi feita uma lei para a contratação de servidores na pandemia do Covid, que foi publicada em 24 de abril, até essa data, isso daí a gente está falando do começo de abril, final de maio, a gente não tinha outra opção. Mas, assim, ele faz comparações com outras cidades. Então, ele diz assim, por que em São Carlos paga X e em outra cidade paga Y? E, para isso, a gente tem explicação. Por quê? Existe um TAC firmado que o plantão na cidade é de R$ 1.200, certo? E aí ele compara com outras cidades. Então, assim, é um embasamento que a gente está respondendo e eu acho que a gente vai conseguir sanar todos os questionamentos apontados. Bom, ainda com a Secretaria Municipal de Saúde, eu gostaria de saber qual foi o maior gasto até aqui no combate à pandemia. Se foi com os testes, se foi com mão de obra, se foi com estrutura. E também, né, após essa resposta, eu gostaria de saber quantos leitos nós temos hoje disponíveis, tanto exclusivos para a Covid-19, tanto na Santa Casa quanto no Hospital Universitário, e qual é o custo para o município de São Carlos destes leitos, tanto da Santa Casa quanto do Hospital Universitário. O Mário vai falar? Deixa o Mário falar. Pode ir lá. Vereador, o que está no nosso sistema, eu consigo responder essa parte mais de UTIs, leitos, aí mais a Secretaria de Saúde. Então vamos lá. Gasto, 15.560.390,87 na Secretaria de Saúde. Então vamos lá, 15 milhões gastos, sendo de forma sucinta, EPIs, insumos e equipamentos, 1.188.569,62 dos 15 milhões. Exames laboratoriais, 2.147.200. 2 milhões de exames. Contrato de terceirização, 3.576.498,20. Hospital de campanha, 343.331,46. Leitos de UTI,
R$2.304.000. Leitos de enfermaria, R$1.296.000. Alojamentos, R$164.610,65. Senhor Mário, por favor, alojamentos, quais alojamentos? Posso falar, Mário? Posso falar? Falta só mais um valor. Tá, qual é o valor para alojamentos? R$164.610,65. E o último, repasses para a Santa Casa, R$4.596.675,94. Então, o maior repasse, o maior, vamos assim, gasto, foi com a Santa Casa e o segundo maior com o contrato de terceirização. A terceirização, ela foi a terceira. Quando eu falo terceirização, eu posso entender como a terceirização, por exemplo, da Almesc, a Almesc, ou outros contratos de terceirização? Vou explicar. Tá. Na verdade... um outro ponto, nós não fizemos investimento, então, nenhum no HU, no Hospital Escola. Fizemos sim. Mas está constando aí, Mário? Olha, no relatório que eu tenho, ele talvez possa estar do UTI ou enfermaria e não no HU. Na forma HU não está aqui no relatório que eu tenho. Não, na verdade o HU ele faz o repasse direto da fonte MAC, governo federal. Tá, perfeitamente. Muito obrigado, secretário. O valor reservado. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Você observa que para terceirização existia uma reserva de 3.576.498,20. Foram gastos até agora, nesses 8 meses, 1.532.000 e alguns centavos aí. O que acontece? Nós tivemos muitas baixas de profissionais da saúde. Além disso, precisa-se uma estrutura para testagem. Então você tinha que fazer o quê? A substituição desses profissionais, que nós estamos fazendo pelo poder público através do processo seletivo, e o que não vem no processo no poder público, nós conseguimos a terceirização. Isso são médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, motorista de ambulância, enfim. Um outro detalhe, alojamento que Vossa Excelência perguntou. Alojamento, nós tivemos experiências de outros países, outras cidades, que muitas pessoas da área da saúde, principalmente os intensivistas, tá? Faleceram por conta da sua exposição e principalmente, pior, contaminaram seus familiares. Nós conseguimos um alojamento aqui no hotel, esqueci o nome, San Siro, acho que é o nome dele. É isso, Mário? Esse alojamento são para quê? Para médicos da Santa Casa, para médicos do HU que moram em outras cidades, para que após um dia cansativo, exaustivo de trabalho dentro de uma UTI, para reverter-se a questão da vida, não retornassem para suas casas, ficassem nesse hotel, com controle totalmente priorizado no protocolo da pandemia, e isso foi um sucesso. Se você catar o valor que foi gasto de alojamento aqui, 28.500 e alguma coisa aqui, se você dividir todo esse tempo por 32 leitos, 32 pessoas alojadas lá, pela imensidão e a importância de você proteger esses profissionais da saúde, é um custo basicamente zero, né? Na verdade, não saiu nem R$50 por dia cada alojamento de cada médico. Pois não. Eu vou passar para a Secretaria de Saúde pretende fazer mais alguma explanação com relação a essa discriminação do investimento da saúde. Por exemplo, o maior gasto, né, que nós temos, de acordo com a apresentação do Sr. Mário Antunes, é com a Santa Casa, mais de 4,5 milhões. Quantos leitos estão disponíveis hoje, exclusivos para a Covid na Santa Casa? Boa tarde a todos, né? O que é importante a gente frisar é que, assim, tudo que foi construído lá atrás, né, não foi construído do nada. A gente tinha um cenário projetado, a gente fez estudos, né, para poder tomar as ações. Então, por exemplo, quando a gente fala num contrato desse, de terceirizada, é um valor alto, mas é o que o secretário falou. Realmente, esse valor foi alto para 2 meses, porque a gente achou que ia ser uma coisa diferente do que foi, certo?
muito pior, na verdade, a gente se baseou no pior cenário possível. Eu fiz uma apresentação até para os vereadores, né, dos cenários. Enfim, esse valor acabou dando para todo esse tempo. Então, todos os cenários, inclusive, quando a gente pensou em hospital de campanha, tudo, foi projetando aquele cenário. E a gente pode ver que a nossa realidade hoje não precisou de hospital de campanha, né? Então, é isso. O total de leitos hoje são 28 leitos, sendo 10 no HU de UTI e 18 na Santa Casa, tá? Esses leitos foram montados na Santa Casa. Inicialmente nós tínhamos 8, né, em abril. E aí, com a ajuda aqui dessa casa, né, nós conseguimos montar no novo espaço, né, com o desvio de fluxo, os demais restantes, tá? Lembrando que esses leitos foram adquiridos, custeados integralmente, né, esses novos, pelo Ministério da Saúde, tá? Uma pauta, presidente. Isso vai ficar de legado para o município, né? Ainda nós temos 6 leitos de UTI pediátrico também, além desses 28. E da Covid. Então, além disso, nós temos, só para vocês fazerem um cálculo, o dinheiro que nós gastamos, nós reservamos 3 milhões e 576 para terceirização. Nós gastamos 1.532.000. Isso dá um valor de 180 mil por mês. Tá. Né? Se você dividir por 8 meses, 180 mil por mês. Poderíamos gastar até 1 milhão por mês. Tá, perfeito. Certo? Só para a gente não, eu quero passar para o vereador Elton em seguida e também para o vereador Lucão, presidente dessa casa, caso queira. A gente falou, né, sobre essa situação dessa alocação de hotel, San Siro à parte hotel. É possível dizer quanto nós gastamos nesse hotel aqui, do início da pandemia até aqui? No total, quanto nós gastamos? Pago 28 mil, né? 28.566 em 8 meses. É só se fazer a conta. Só para complementar sobre esse assunto, quero mandar umas perguntas. 160 mil foi em locações? Alojamentos. Alojamentos? Em geral. E eu complemento mais um pouco. Quantos alojamentos foram ocupados por esses médicos de março até agora, né, a ocupação deles? Quantos médicos passaram por lá? Isso foi válido? Como que foi nesses 6 meses? A gente tem esse relatório de quantas pessoas passou por lá, se isso foi válido? Da terceirizada, está falando? Do alojamento tem, nós temos relatório. Na verdade, assim, nós tivemos muitas mudanças na questão estruturais dos intensivistas, né? Muitos deles foram embora, muitos deles... Porque a pandemia ela flexibilizou muitos profissionais. Mas nós temos sim uma comanda. Se você tem uma ideia, o valor mensal, mais ou menos, desse hotel aí para alojamento dos profissionais médicos, não é só médico não, tem enfermeiro também, tá? É 3.500 por mês, mais ou menos. Se você dividir por 32 pessoas, que é o número de leitos que lá tem, você vai ver uma média aí de menos de R$60. Então, eu posso, se o senhor quiser que eu passe o relatório, a Santa Casa tem o controle. Tudo que nós fazemos na saúde, ela passa por um crivo, senhor presidente. Inclusive o pagamento da terceirizada, para você ter uma ideia, ele é passado pelo diretor da unidade, ele manda o relatório, ele assina o relatório, vem para mim, eu assino o relatório, eu pego amostras por amostragem, todo mês 5, 6 médicos, checo as fichas de atendimentos, com carimbo e assinatura dele, vai para a doutora Helena, ela confronta para ver se o médico não há ligação com o poder público, depois vai para o senhor Mário Antunes, passa pelo crivo, e aí sim ele faz o pagamento. Além disso, a nossa terceirizada, para você ter uma ideia, ela recolhe 11% de INSS e 22% de imposto de renda. Isso permite o quê? Nenhum elo de ligação trabalhista de funcionários terceirizados para com o poder público. E para ela receber, ela é obrigada a apresentar todo mês, mensalmente, as certidões de débitos com o fisco ou com a municipalidade. Então é isso. Bom, eu não sei se é o mesmo pensamento do vereador Elton, mas senti de parte do vereador um certo incômodo, também confesso que me incomoda um pouco.
Obviamente que isso é poder discricionário do secretário e aqui a gente só expõe nossa opinião, né? Mas eu fico somente pensando aqui com os meus botões, se de repente um agente comunitário de saúde, uma pessoa que está lá na USF do Cidade Iraci, do Antenor Garcia, onde é o para-choque dessas pessoas que estão infectadas, porque primeiro ela vai ali, não adianta dizer que não vai, que vai. Se essas pessoas também têm esse, não vou dizer esse privilégio, mas também têm essa possibilidade de também ir para uma parte hotel, para ficar ali, ou se elas, depois de um dia de trabalho, se elas têm que ir para suas casas, abraçar seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Então, é um pensamento meu, obviamente que eu tenho certeza do empenho de Vossa Senhoria de acertar, de fazer tudo possível, mas eu acho discrepante você pegar um médico e colocar ele isolado num hotel, enquanto nós temos, acho que mais de 1.000 funcionários da saúde que não têm esse mesmo direito, não têm esse investimento, esse mesmo cuidado por parte da prefeitura. Então, não sei se esse é o pensamento do vereador Elton, mas eu acho desigual o tratamento. Veja bem, somente um pensamento. São protocolos distintos e diferentes. O agente comunitário de saúde, ele não tem contato físico com uma pessoa contaminada em estado gravíssimo. De fato ele tem. Não, né? Hoje o que está em estado gravíssimo e o que está no seu quarto dia de sintoma, que não está tão mal, ele contamina do mesmo jeito, secretário. O paciente, o agente comunitário de saúde, nessa nova forma de viver a saúde, nós criamos um protocolo. O agente comunitário de saúde, hoje ele não adentra as casas como adentrava em outros momentos. Existe um protocolo, que são a proteção, que são as EPIs que eles têm que usarem. E quando há alguém notificado com algum problema ou a possível contaminação, a própria vigilância já faz a questão do isolamento desses pacientes. Nós nos preocupamos com todos os profissionais da saúde. É que os médicos intensivistas, eles vivem num momento de alta contaminação. São pessoas que estão entre a vida e a morte. São pessoas em processo de ressuscitação. E, secretário, os enfermeiros que têm o triplo, décuplo de contato com esse paciente, quem que vai lá ministrar todas as medicações, quem tem que ir lá aferir a febre, ver se a pessoa está bem, eles têm essa mesma condição de estar hospedado em um hotel marcado pelo município? Ou esse intensivista, ele vai lá uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo? Ele tem direito e o enfermeiro não tem. Não é isso, Paraná. Se você vê os números de contaminados, só para encerrar o debate, que é muito amplo, os números de contaminados na rede e os números de intensivistas contaminados. Cito aqui o doutor Renato Risoli, que é intensivista. O Jonas, que é intensivista. É muito diferente. E secretário, qual é o critério? Todos os médicos estão tendo estão ficando... É só médicos intensivistas que ficam dentro das UTIs. Então todos estão ficando hospedados? Não são todos. Os que moram fora. Apenas os que têm que retornar para casa. Para completar... E porventura, os médicos que compõem esse quadro da UMESC estão tendo esse direito também? Não. A UMESC não trabalha intensivista. A UMESC é uma reposição da atenção básica. E da urgência e emergência, que já tem um outro contrato. Eles não são intensivistas. Intensivistas são médicos que ficam dentro das UTIs. São médicos que vêm de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas. E com a pandemia, você não conseguiu mais estipular carga horária para esses médicos. Tem médicos que viraram 18 horas devido a sobrecargas. Nós tivemos situações aqui em São Carlos, e vale a pena ressalva, que esse número controlado de São Carlos na questão da pandêmica foi porque o nosso planejamento permitiu. Nossos médicos que estão nas UTIs hoje, nós temos 2 infectologistas de renome, doutor... exatamente, o doutor Vitor e o doutor... Não, tudo bem, eu não quero me aprofundar nesse debate, porque eu vejo como discrepante o tratamento que se dá para o médico, o tratamento que se dá para o técnico e o tratamento que se dá para o enfermeiro. Que o enfermeiro ele está tão dentro e tão próximo desse contaminado quanto o médico ou até mais. Mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu não quero me aprofundar nisso, porque eu gostaria de saber qual foi o serviço contratado com o Norden Hospital. Nenhum? É que tem aqui tem um valor aqui, não sei se está empenhado, se é reservado, o que é, R$574 mil.
Então, mas está empenhado para quê? Então, O Paraná, no San é uma Siro, gestão da Secretaria de Saúde. Ele está empenhado, eu não sei porque não lembro de contrato nenhum com o Norden, né? Nós tínhamos aquela perspectiva de fazer lá os leitos de UTI, mas não foi contratado. Mas aparece empenho para o Norden, sim. Aí eu posso até depois ver com detalhes, mas eu não sei te responder. fez a reserva. Não, mas aqui é empenho. Está empenhado. Já está empenhado. Está empenhado. Na verdade, nós cancelamos com o Norden, por quê? Naquele momento, quando nós pedimos para a Santa Casa fazermos novos leitos de UTI, o Hospital Universitário já tinha cedido 10 leitos de UTI. A Santa Casa falou que não havia possibilidade, não havia espaço físico. A única alternativa que tinha, na época, seria usar o SMU, que essa casa ajudou a construir o novo SMU e fechar lá e fazer os leitos. No nosso estudo, por que nós não fizemos no Norden? Porque se nós fizéssemos esse investimento no Norden, esse daqui não retornaria para o SUS, para o poder público. Então nós mudamos, abortamos esse contrato do Norden e fizemos na Santa Casa. Foi isso. Pois não. Sem contar que na Santa Casa o recurso foi 100% federal, fonte 5, específico, né, para hospitais filantrópicos. Se a gente tivesse feito alguma coisa com outra entidade, teria sido recurso do município. E só para completar, lá no San Siro, é um local que foi pensado primeiramente em médicos, mas também é disponibilizado para enfermeiros, também a fisioterapeutas, mas todos da linha de UTI, intensivistas, tá? Tá, só aqui o secretário Mário Antunes demonstrou aqui que o empenho de R$574 mil para o Norden Hospital foi estornado, então tá tudo certo. Com relação ainda ao MESC, eu acho que seria interessante informar quantos profissionais foram contratados de cada área e quanto isso está custando para o município. Nós não temos limite com o MESC. No entanto, que foi disponibilizado 1 milhão para eles e não gastou 200 por mês. É de acordo com a necessidade, de acordo com o afastamento do profissional que nós chamamos. Tá. Se eu não consigo pelo poder público, como fizemos o processo seletivo, alguns médicos vieram, alguns enfermeiros vieram, mas foi insuficiente em algumas situações, nós chamaríamos da UMESC. E outra, a UMESC tem agora a situação do centro de triagem de doenças respiratórias, possivelmente são eles que vão colocar profissionais lá. Porque nós vamos desviar os pacientes contaminados da rede para lá. Tá, e quantos profissionais nós temos hoje contratados, secretário? Se eu levantar esse número, eu posso te informar posteriormente. Tá. E caiu bastante, tá? Nós tínhamos em média... Na atenção básica é 1, tá? Nas UPAs. Tá, e para a Covid? Então, para a Covid. Na atenção básica, acho que é um só. No começo era 10, 12, aí foi caindo, porque nós começamos a contratar pelo processo seletivo, nós fomos cortando o contrato para economizar dinheiro. Tá. Então o investimento do município hoje na UMESC é o quê? Depende, 150, 120 mil, se precisar. Tá. Perfeito. Como? Bom. Até contrato. A gente estimou... porque existe uma ata, né, Paraná? Existe uma ata aberta e o valor total da ata da UMESC? Não, é um contrato, não é uma ata. É um contrato de 3.569.000. Para 2 meses. Para 2 meses. Perfeito. Bom, eu quero passar para o vereador. Na verdade é inovação, né? Não, 3 milhões dividido por 2. Só que não está gastando 100 mil. Vereador, fique à vontade. Eu tenho alguns questionamentos ainda que eu não consegui entender. Eu queria ver se eu conseguia entender. São R$160 mil em alojamentos. Quais seriam os outros alojamentos? Que, por enquanto, só falou do hotel, né? Então, eu queria saber quais são os outros que chegam neste valor. Outra pergunta. Qual seria hoje o investimento que está em reserva para o centro de enfrentamento que ainda existe a vontade de inaugurar? Quais seriam o valor total que vai ser gasto entre material, mão de obra, que o material que vai ser investido, mais as fiações que foram furtadas de lá, e qual vai ser o investimento em RH para o funcionamento? RH 280 mil, aproximadamente. Que é uma equipe.
equipamento 160 mil e os fios mais ou menos 30 mil. E RH mês? RH mês 280 mil. 280 mil Esse reais. vai ser o São custo. duas equipes, porque ela é 24 horas. São duas equipes. O médico, enfermeiro, técnico, auxiliar. Duas equipes. São 7 leitos de estabilização, de repouso, e 2 salas de estabilização. Vereador Paraná, respondendo ao seu questionamento, quantos médicos da UMESC, no Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, que são as UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento, são 38 profissionais, tá? E na atenção básica, apenas um médico. A gente está falando de profissionais. Então, são 39 profissionais contratados, tá? Só que esse das UPAs é o contrato 1, que é aquele contrato que nós fizemos para complementar a falta. Olha só como que melhorou esse contrato. Nós tínhamos 130 médicos por mês da UMESC. 130 médicos nós tínhamos por mês da UMESC, certo? Hoje, o contrato caiu para 39, 40 médicos. Qual a especialidade desse vieram- médico da atenção básica? Porque, Clínico. Clínico geral. porque se a gente não tivesse esses médicos, as UPAs não estariam abertas. O senhor lembra desse caso, né? Ô, Vanessa, vocês conseguem responder quais são os outros alojamentos que estão no valor de 160 mil? Vereador, no resumo que eu tenho, eu não consigo abrir agora, mas eu Aham. consigo mandar depois para o senhor. Ô, Eu não Paraná, consigo agora falar. Você conseguiu entender ainda que vai ter valor de 250 mil reais para o hospital de enfrentamento? É importante a Deixar gente bem falar registrado. que 160 mil é o valor empenhado, né? Pago até o momento 28. aproximadamente 28 mil. Ah, Então, entendi. assim, tem o San Sírio e tem também, O foram Luizão. feitas, isso, algumas adaptações lá no ginásio do Luizão, né? Pensou-se em colocar os profissionais da Santa Casa no San Sírio, os profissionais do HU lá no Luizão. Então, foi toda uma adaptação e os custos estão O aí número também. está baixo também. E o porque do o Luizão número não foi usado. Foi, as enfermeiras foram para lá. Foi? Tá. Eu queria também tirar uma dúvida com o secretário. Algumas pessoas me questionou no WhatsApp que foi usado na explanação do senhor da Secretaria de Esporte, né, o valor do Covid. Com que seria, eu não sei se eu entendi bem, na Secretaria de Esporte foi usado um valor, qual o valor que foi usado na Secretaria de Esporte e qual foi o intuito na relação em si, município, Covid e verba que veio para o município de São Carlos? Vereador, dos 17 milhões empenhado, 15 milhões foi para a saúde e 1,9 milhão para outras secretarias. Esse 1,9, eu não tenho detalhamento agora, eu trouxe o detalhamento maior da Secretaria de Saúde, mas eu consigo abrir esse 1,9 milhões por secretaria e posso enviar posteriormente para o senhor. Nesse momento eu não sei afirmar o que representa 1,9 milhões, sendo que a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, com certeza abrange aqui um valor, maior valor deve ser dessa secretaria. Aham. Tem também outras secretarias, como Esporte e Cultura, mencionado pelo senhor, mas eu não sei apurar o valor exato neste momento, mas eu me comprometo a abrir esse 1,9 milhões. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, que representa a Câmara na questão da comissão, eu queria ter o entendimento, vamos fazer um requerimento também entendendo como essa secretaria pôde ajudar, é claro que se pôde, como pôde ajudar no enfrentamento ao Covid e o porquê essa destinação que veio para o enfrentamento do Covid foi destinado para outras secretarias, somente da Secretaria do Esporte. Se eu estou errado, o senhor me corrige, desculpa. Não, os valores do Covid, eles não podem ser transferidos para outra secretaria que não for a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Muito provavelmente aqui, as outras secretarias, como, por exemplo, Esporte e Cultura, foram recursos de fonte 1. Mas tudo isso eu consigo apurar com detalhes. É porque pro foi senhor. falado ali, foi na explanação, falaram Secretaria de Esporte, valor de 50, alguma coisa que eu não entendi. Se eu estou errado, me desculpa, mas a gente pode ver depois na gravação, que alguma pessoa me questionou. Então, vamos esclarecer. Nós estamos aqui justamente para esclarecer. A gente não quer deixar dúvida nenhuma. Tá, certo? então como presidente da Comissão de Saúde, depois eu faço um requerimento para detalhar para mim. Não é nem necessário, eu mando, não tem Perfeito. problema nenhum. Então, esse 1,9 milhões, eu vou detalhar qual é a secretaria e qual é a fonte de recurso
desse 1,9 milhões que está no resumo aqui que nós trouxemos. Então, necessariamente, seria assistência e cidadania, porque se o recurso veio para o Covid, seria só saúde e assistência e cidadania. Estou errado? Olha, nós recebemos vários convênios. Vou dar um exemplo para o senhor. Os 28 milhões de reais que nós recebemos do auxílio emergencial da União, 4 milhões aproximadamente são empregados ou na saúde ou na cidadania e assistência social. Então, neste convênio, nesse repasse que nós recebemos, só pode ser para essas duas secretarias. Existem outros convênios que eu não domino, que quem domina é a Secretaria Municipal de Saúde, que aí, não sei se ele sabe ou se ele pode afirmar agora, se pode ser transferido para outra secretaria. De qualquer forma, esse 1,9 milhões que está aqui, utilizado em outras secretarias, eu vou detalhar qual secretaria, valor e fonte de recurso para nós, para não ter nenhum tipo de dúvida. Bom, secretário, eu estou notando aqui que no mês de, aparentemente de junho e julho, nós tivemos muitas contratações ou algumas contratações de empresas que promovem eventos. GMA Produções Artísticas, Escola de Balé Ferrarini, isso no meio da pandemia. Então, não sei, não estou fazendo aqui juízo de valor, mas eu gostaria de entender por que o município contratou. Então, GMA Produções Artísticas, Escola de Balé Ferrarini, Frequência Modulada Locadora de Som, Som e Luz Eventos JR, Rio Acima Produções Culturais, Som e Luz Eventos JR, eu também complemento. Tendas Produções Eventos. O vereador Paraná também tem uma aqui que eu fiquei em dúvida, que é Fernando Uniformes EIRLI, que é de uniformes, que aqui o nome não entendo também. Vamos lá. No início da pandemia, lá em março, nós não tínhamos nenhuma indicação, nenhuma orientação do Tribunal de Contas da forma de controle desses recursos ou da aplicação desses recursos. Não havia nenhuma orientação. Passaram alguns meses, o tribunal mandou um comunicado ao município falando assim, olha, a partir de agora, tudo que for aplicado em Covid, você usa a aplicação 312. Então, quando você usa, você cria a ficha da despesa, tem uma aplicação que é um número 312. Então, nós temos no sistema contábil da prefeitura, gastos com a pandemia antes da orientação do Tribunal de Contas, onde a seção de contabilidade faz essa triagem no braço, ela olha e tal, então talvez possa ter alguma falha, porque ela olha no braço, e após essa aplicação de 312 na dotação, aí não tem erro nenhum, porque o sistema já traz a aplicação 312. Então nós vamos identificar exatamente essas dúvidas que estão sendo levantadas para verificar ou se é um erro, ou muito provavelmente não tem sentido, né, a aplicação em evento e tal, mas eu vou esclarecer junto com a seção de contabilidade para a gente esclarecer esses pontos de forma clara para todo mundo e a gente volta a falar. Mas deu para entender que nós temos dois momentos? A data específica que foi a orientação do tribunal não veio, o senhor não sabe no momento. Eu não lembro, mas isso é fácil, mas é a aplicação 312, existe um comunicado do Tribunal de Contas para os municípios que a partir daquela data, todas as despesas do município teria que ter aquela dotação com a aplicação 312. Porque sobre o questionamento da data, que é igual esse uniformes, né, que está aqui, que eu não sei o que é de mês de setembro, mês 9, e dos eventos é do mês 7, né, então já estávamos em 4 meses de pandemia. Esses números são levantados pela seção de contabilidade do município, são todos servidores de carreira. Então, eu vou chegando na prefeitura, eu vou conversar com eles, porque se houver algum erro, o erro será corrigido, não tem problema nenhum. Perfeito, secretário. Inclusive, estou verificando aqui que tem pessoa física
que está assalariada praticamente pela prefeitura, porque todo mês emite uma nota, pessoa física. Isso é preocupante, muito preocupante. Então, eu sempre confiei e acreditei no bom trabalho de Vossa Senhoria, como também confio demais no secretário Marcos Palermo, na sua competência, na sua honestidade, na Vanessa também. E nós aqui, por parte do Poder Legislativo, vamos cumprir o nosso papel até o final. Até o dia 31 de dezembro, nós temos certeza que somos vereadores, exceto se a gente morrer antes, né? E até lá a gente vai cumprir o nosso papel. Dessa reunião, né, dessa audiência, nós extraímos informações importantes que agora, né, Elton, nós iremos encaminhar a vossas senhorias para que a gente possa esclarecer. Obviamente que se a gente começar aqui a discutir as minúcias, né, porque isso, porque aquilo, a gente vai sair daqui amanhã. Então, se o vereador Elton não tiver mais nenhum questionamento, mais nenhuma manifestação, pois não. Eu agradeço, Paraná, a sua iniciativa como presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que ficou bastante coisa em aberto ainda, que cabe a nós, vereador, acompanhar. O secretário se prontificou a sanar essas dúvidas, a gente aguarda sanar essas dúvidas. E aí, se ficar em alguma coisa em haver, a gente faz os requerimentos e faz os encaminhamentos que cabe a nós fazer, ou Comissão de Saúde, ou Câmara Municipal, que são os encaminhamentos que aí, se vier alguma dúvida. Mas eu agradeço a disponibilidade dos secretários em apresentar os dados. Só ficou em aberto algumas dúvidas que a gente aguarda ainda as informações posteriores. Pois não, secretário. Olha, como houve dois momentos, né, um momento onde não havia uma dotação ou dotações específicas com a aplicação 312 e posteriormente foi criada essa aplicação, quando a seção da contabilidade, quando ela tem o empenho, o que ela faz? Ela coloca, quando ela empenha alguma coisa, ela coloca no histórico do empenho algumas informações que naquele momento a seção entende como relevante. Por exemplo, ela usou a palavra Covid, né? E muito provavelmente, quando ele fez filtro, quando a contadora fez filtro, ela puxou Covid, mas casos que foram colocados como exemplo, a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, tá cortando. A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, ela apresentou algumas lives e deve ter colocado no histórico a palavra Covid. Então, quando se tirou o filtro, muito provavelmente entrou tudo com Covid. Mas a gente vai esclarecer certinho, muito provavelmente é isso aí. Pois não, vereador. Eu queria também saber se o secretário Mário consegue traçar para nós, e para os servidores que me perguntou aqui no WhatsApp agora, se eles têm dúvida, porque os servidores da UPA, os orelites, né, desse mês agora, veio como hora extra Covid e também adicional noturno Covid. O orelite deles veio apresentando isso. E eu tenho até uma foto. Eu não sei se foi uma justificativa para usar o repasse que veio do governo federal e do governo do estado para pagamento também usar na folha, por isso que foi feito, mas eu tenho uma foto aqui de uma servidora que me questionou. Olha, Elton, eu não ganhei nada mais pelo Covid, sempre trabalhei e estou aqui, ganhei o meu salário normal, mas veio com escrito hora extra Covid, adicional noturno Covid. Existem recursos específicos para isso. Mas quem pode te dar essa resposta específica é a Secretaria de Gestão de Pessoas. A Secretaria Municipal de Fazenda não tem condições de afirmar isso para você nesse momento. Pergunto se o secretário de Saúde ou a chefe de gabinete pretende fazer mais alguma consideração. Bom, na verdade, agradecer essa casa por tentarmos explanar todas as ações que foram feitas no Covid, agradecer ao secretário Mário por estar junto conosco e dizer que São Carlos continua com o trabalho na questão Covid, continuamos com a luta e pedir para as pessoas continuar
se cuidando, se protegendo, para que isso não exploda ainda mais nos próximos dias. Muito obrigado. Vanessa, tranquilo? Bom, então, não havendo mais quem queira se manifestar, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do secretário de Saúde, Marcos Palermo, agradecer a presença da Vanessa, competente chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, agradecer ao sempre muito competente, muito cortês, muito disposto a ajudar a colaborar o secretário Mário Antunes, secretário de Fazenda, agradecer ao vereador Elton Carvalho, bem como também ao vereador Lucão Fernandes, que também esteve aqui, agradecendo a todos os servidores da Câmara que estão nos auxiliando, agradecer a você que está nos acompanhando em suas casas. Eu declaro encerrada a presente audiência pública.